privatização da Copasa. Parlamentares, entidades e prefeitos do interior de Minas estão preocupados com possíveis impactos na prestação de serviços em cidade de pequeno porte e falta de garantia de recursos para o saneamento, caso a Copasa seja de fato privatizada. As informações com a Flávia Ivo. A possível privatização da Copasa acendeu alerta em centenas de municípios mineiros. Parlamentares, sindicalistas e especialistas apontam risco de insegurança jurídica nos contratos de água e esgoto firmados com mais de 600 prefeituras, principalmente nas cidades de pequeno porte, que temem perder investimentos ou enfrentar tarifas mais altas após a desestatização da companhia. O principal temor é que a mudança no controle da empresa obrigue a renegociação dos contratos de concessão, hoje firmados diretamente entre a Copasa e os municípios. Segundo o consultor jurídico da Associação Mineira de Municípios, o Ederson Siqueira, a legislação federal prevê que, em caso de privatização, esses vínculos precisam ser reavaliados individualmente. Feita a privatização, tem que sentar com cada município para negociar a continuidade do contrato. Para alguns municípios, os grandes e os médios, vai poder negociar talvez diminuição de taxa. Agora, os pequenos municípios, eles não têm o poder de barganha para poder sentar e negociar. Peraí, eu quero isso. E talvez ele vai ter que se contentar com uma má prestação de serviço, ou às vezes até nenhuma. Para os trabalhadores da companhia, a preocupação é que a privatização aprofunde desigualdades regionais. O sindicato que representa os empregados da Copasa afirma que a empresa tenta antecipar a renovação dos contratos até 2073, sem garantias claras para os municípios menores, como coloca o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Copasa, Eduardo de Oliveira. O privado, ele vai investir nos municípios menores. Existe sim um bloco formado, esse blocão, que agora nós conseguimos incluir o Vale de Jequitinhonha, Norte de Minas e Vale do Mucuri, onde pode sim ter o subsídio, mas deveria ter uma emenda onde garantisse que o privado invista em igualdade nos municípios pequenos, para não chegar numa condição de colocar a faca no pescoço do município e falar bem assim, ó, ou você vai lá e entra com processo de caducidade, processo de encampação, ou você vai ter que aceitar aqui a condição que o privado está impondo para o município. Representantes da Copasa e do governo do estado afirmam que o marco legal do saneamento assegura a validade dos contratos atuais até o fim do prazo, caso os municípios não aceitem a renovação. A empresa diz estar aberta ao diálogo, conforme a diretora da Copasa, Michele de Rezende. A Copasa, ela está à disposição dos municípios para poder conversar com uma equipe dedicada, para poder tratar cada município individualmente nas dúvidas que surgirem em relação a todo o processo. Por isso, fizemos todo esse movimento de encaminhar uma carta individual, são mais de 600 municípios, mas estamos à disposição para poder tratar com cada um deles. De acordo com a Copasa, somente neste ano, cerca de 225 milhões de reais foram repassados aos municípios. No entanto, não há garantia de que esses repasses continuarão após a privatização. O projeto que autoriza a venda da companhia já está pronto para a votação definitiva no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Da Rede 98, Flávia Ivo. Essa é uma discussão muito legítima da parte dos municípios de estarem preocupados, especialmente por alguns cenários que estão colocados. O primeiro deles é não haver conhecimento prévio sobre um cenário em concorrência. Nós estamos falando de um setor que nunca a teve naturalmente. Algumas poucas cidades de Minas Gerais têm a capacidade já de alguns anos de poderem escolher entre a prestação de serviço da Copasa e de uma outra concessionária. Mas esse não é o habitual, né? Quase qualquer prefeito que sempre sentou na sua cadeira, seja ele de direita, de esquerda ou de centro, sabia que, ao tratar de esgotamento sanitário e rede de água, ele teria que ou negociar com a Copasa ou fazer uma tentativa de simplesmente manter as coisas como estavam. Então abre-se um novo cenário, que é um cenário de fato de dúvida. E essa dúvida é mais, repito, do que legítima. Porque é preciso olhar para as empresas e quem já tem experiências de saneamento, e aí vai ser necessário prestar atenção em outros estados que já tenham políticas mais avançadas do que Minas Gerais neste aspecto, para que as prefeituras consigam entender. E vai ser um trabalho de preparação. Não vai dar para os prefeitos também se escorarem única e exclusivamente na ideia de que com a Copasa era tudo mais fácil. Vai ter que contratar gente especializada para entender sobre contratos de fornecimento
de abastecimento, de esgotamento, de projeto sanitário, enfim, cidades que às vezes têm dificuldades de fazer o básico vão ter de se preparar de uma maneira melhor para prestar um serviço para o seu cidadão. E o prefeito, mais do que ninguém, é quem precisa se preparar, porque depois não vai ser ele a reclamar que tudo que acontece no município batem na porta do prefeito. Essa é uma responsabilidade que, bem ou mal, caiu no colo dos prefeitos e com a qual eles terão de lidar, especialmente no ano que vem, que é um ano de eleição e que tem muita gente prestando atenção no que o prefeito faz ou deixa de fazer. E teremos novos capítulos sobre essa privatização da Copasa amanhã, porque a Assembleia Legislativa decidiu adiar para essa quarta-feira a votação do projeto que autoriza a privatização da Copasa. Essa votação estava prevista para acontecer hoje, nessa terça-feira, mas ela foi adiada para poder evitar qualquer tipo de imprevisto que possa comprometer justamente o resultado em plenário, igual a gente viu nas últimas sessões, né, que prolongou ao longo da madrugada. Então essa votação vai acontecer amanhã.